Olá, meu abençoado e abençoada, seja bem-vindo a este canal, que o poder da fé esteja com você. E vamos ao vídeo. Eu não sei, tudo nessa vida pode ser contornado, pode ser suportado, se nós estivermos dispostos. Eu sei que há dores que num primeiro momento parecem intransponíveis. Eu já falei aqui várias vezes, continuo dizendo. Ver uma mãe perder um filho, por exemplo, é uma dor que parece não ter solução. Mas a própria Janier, essa amiga minha que eu citei lá de Itabaianinha, ela perdeu o Gabriel, o filho dela, afogado na piscina. Você já imaginou? Você ver o seu filho caçula morrer afogado na piscina da sua casa, naquele lugar que representa para todos o lugar do lazer, da alegria. Você já imaginou você ter que retirar o seu filho dali, sem vida? E eu me lembro que quando conheci Janier, Jânia, Lígia, que estavam justamente numa peregrinação comigo, eu tinha entrado na vida da Janier porque eu fui a primeira pessoa que ela passou a ouvir depois daquela tragédia toda. E eu me lembro que logo em seguida eu comecei a ter com ela primeiro uma identificação, né? Eu vi minha mãe perder filho e naturalmente eu comecei a ter uma sensibilidade para sentir essa dor, para sentir junto. E à medida que eu fui convivendo com a Janier, eu percebi que ela ainda não tinha superado aquele acontecimento, porque ainda faltava retirar o filho da água. Aquele corpo frágil, pequeno, já tinha sido sepultado, mas dentro dela, ela ainda não havia retirado ele da água. Continuava ali, aquele cadáver espiritual, né? Aquele morto emocional que não foi sepultado, que não foi resolvido. Por quê? Aí são muitos sentimentos, tinha culpa. É impressionante como, diante de uma tragédia como essa, nós temos a tentação de pensar que somos culpados. Nós temos a tentação de pensar que nós poderíamos ter feito diferente. Sim, só que o acontecimento já está ali. É inalterável. Não há nada que se possa fazer agora para modificar o antes. Então ela tinha um conjunto de situações, de sentimentos em relação à morte do filho que não tinham sido resolvidas. E que a gente só resolve por meio da conversa, minha gente. Eu admiro muito os bons terapeutas, porque eles nos põem para falar. E quando eu falo os bons terapeutas, eu me refiro àqueles que nos atendem em seus consultórios, mas eu me refiro também aos amigos que são naturalmente terapeutas, que despertam a nossa confiança e o desejo de contar o que está nos angustiando. Porque não é com todo mundo que a gente tem abertura, não é para todo mundo que nós temos vontade de contar as nossas verdades. Quando nós temos experiências de amizades terapêuticas, quando nós temos a oportunidade de viver a fraternidade terapêutica, nós verbalizamos muito o que nos incomoda. E a própria psicologia nos ensina que o primeiro passo para a cura é justamente verbalizar. Dizer aquilo que está dentro de nós como se fosse uma comida que não fez digestão. Sim, nós falamos de digestão emocional também. Não é só o alimento que a gente come que precisa ser digerido para que não nos faça mal. Se você tem uma indigestão alimentar, você fica indisposto. Mas os sentimentos também precisam ser digeridos. É a digestão emocional.
quando você metaboliza o que o outro disse de pesado, a traição, tudo aquilo que foi ruim do que foi vivido, sim, isso precisa ser metabolizado. E a gente metaboliza falando, contando, pondo para fora. Por isso que é preciso ter muita paciência. Às vezes a pessoa vai precisar dizer aquilo muitas vezes. Por quê? Ela está se livrando. Ao falar, ela vai tendo condições de lidar melhor com aquilo que angustiou tanto. Então a Janier, ela precisava falar do que angustiava. Ela precisava falar da culpa que sentia. E à medida em que ia colocando para fora, por meio da fala, por meio deste recurso fantástico que é a palavra, ela foi descobrindo uma forma de sepultar o que precisava ser sepultado, para que Gabriel pudesse ressuscitar de outra forma dentro dela. Hoje ela tem um instituto, né, que acolhe justamente pessoas necessitadas com o nome do filho. Da mesma forma como muitas outras mulheres conseguiram superar. Não sei se a palavra é superar. Conseguiram contornar esse desconforto de viver essa desordem da vida, de uma mãe ter que sepultar o filho. Conseguiu contornar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, fazendo alguma coisa pelos outros. Aí sim. Um processo terapêutico que nos encaminha, que nos faz chegar pelos caminhos da dor a um aprendizado que nenhuma alegria poderia nos fazer chegar. Por isso é preciso dizer. Por isso nós precisamos do processo terapêutico, seja no consultório ou seja a partir de amigos saudáveis, que nos permitem a experiência da catarse, da purificação, da limpeza emocional que nós podemos fazer quando falamos e somos ouvidos. Sim, porque não basta falar. É preciso perceber que o outro lhe escuta, né? Nem sempre nós falamos e somos escutados. Às vezes nós falamos, o outro está diante de nós, mas ele não nos ouviu. Ele não viveu com a gente aquele momento. Por isso que eu digo que é tão importante a gente ter espaços saudáveis de convivência, onde o que a gente fala é escutado. Isso faz a cura acontecer dentro de nós. Por isso o padre, né, ainda é, por mais que tenha se perdido o significado disso, do ir contar os pecados, do ir fazer uma direção espiritual, como isso cura o coração das pessoas. Eu admiro muito na nossa vocação essa oportunidade de ouvir, de sermos pessoas de confiança. O padre, ele naturalmente deve ser um homem de confiança das pessoas. Eu não posso banalizar o que você me conta. Eu não posso ser um fofoqueiro que banalizo o que você me falou, que saio dizendo para os outros as suas fraquezas, aquilo que você me confessou, aquilo que você me contou. Não. Um dos primeiros aprendizados que nós precisamos ter como padre é justamente o respeito pelo que o outro nos fala, porque as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. Por isso, não tenha medo de dizer o que você precisa dizer. Verbalize. Procure um lugar, procure alguém que tenha condições de lhe ouvir. Quem sabe assim você vai descobrir que aquilo que você está enfrentando não é tão grande quanto lhe parece. Às vezes a visão do outro corrige a visão equivocada que você está tendo da vida. Às vezes a visão que você está tendo não está lhe favorecendo, porque ela é distorcida,
pelo medo que você sente. Você sente medo e naturalmente olha para a sua dificuldade e a interpreta muito maior do que ela é. De repente o outro vem porque enxerga de um outro ângulo e lhe diz: não é tão grande assim quanto você pensa que é. Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser. E aquilo é libertador, porque lhe proporciona uma nova forma de enxergar. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com uma pessoa que esta mensagem irá ajudar muito ela também. Que o poder da fé esteja com você.